Então diz assim, Deus prova Abraão, capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão a quê? A prova. Em algum momento Deus vai botar você à prova. Se você serve a Deus, se você confia em Deus, se a tua fé está firmada, fundamentada em Deus, em algum momento Deus vai provar o teu coração. Em algum momento, seja numa dificuldade, seja num problema na família, seja na saúde, em algum momento Ele vai provar se de fato você serve a Deus ou não. Se de fato você confia em Deus ou não. Abraão já tinha conquistado tudo o que ele queria. Já tinha conquistado. O que ele mais desejava, Abraão já tinha conquistado. E esse é o problema das pessoas. É quando você já conquistou o que você tem, o que você queria. É quando você já adquiriu o milagre que você já queria. Agora, se Deus falar, você não se importa mais. Então, Deus agora vai provar para ver se de fato Abraão obedecia a palavra dele ou não. Então ele diz, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos meus altares. Amém, igreja? Deus, Ele agora vai provar o coração de Abraão. Fala, Abraão, pega teu filho, teu único filho que você ama, e entrega para mim no altar. Devolve ele para mim. Deus está dizendo, eu te dei, me dá ele de volta. Veja que Deus ele pede algo que humanamente falando é o quê? Impossível, improvável. Mas Abraão, como diferente, por isso que quem é filho de Abraão na fé, quem é descendente de Abraão na fé, não tem medo de obedecer. Não tem medo de viver a palavra de Deus. Não tem medo de caminhar com Deus em qualquer circunstância. Está sempre pronto a entregar tudo. A vida, a nossa vida tem que estar 100% no altar de Deus. Eu não posso colocar minha vida pela metade. Eu tenho que ter um desconfiômetro. Eu tenho que ter um desconfiômetro. Peraí, minha fé já não é mais a mesma. A minha fé já não é mais a mesma. Eu já não ouço a voz de Deus mais. Eu já não tenho mais a confiança que eu tinha outrora. Que o tempo tem que fazer a gente ser mais forte e não mais fraco. Mas o que faz a pessoa ficar vulnerável às coisas desse mundo? O distanciamento. A falta de obedecer a palavra de Deus. Obedecer mesmo quando não é favorável para mim. Obedecer mesmo quando eu não vejo vantagem. Porque no dia mau, Deus ele vai me livrar. E ele diz, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos altares. Abraão pega o filho e vai. Abraão não questiona, mas Senhor, eu só tenho ele. Senhor, mas o seu... Ele não questionou. Abraão fez o quê? Obedeceu. E às vezes o problema é a gente começar a questionar, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu preciso batizar nas águas? Por que eu preciso ir para a igreja domingo de manhã? Por que eu preciso fazer campanha? Por que eu preciso jejuar? Por que eu preciso isso? E por quê? E por quê? E por quê? E esse porquê, Deus não consegue mais falar com você. Toda vez que nós ficamos questionando algo de Deus, e às vezes Deus ele fala em particular. Talvez você fique esperando, vou esperar Deus falar comigo. Deus está falando através da Bíblia. Isso aqui, é a mais verdadeira revelação que alguém possa ouvir. O homem, a Bíblia diz, provai os espíritos. Às vezes, você vai receber uma revelação que é só para massagear o teu ego. Essa aqui não, essa vai me confrontar. Essa vai me bater. Essa muitas vezes vai me deixar até chateado. Mas eu sei que se eu obedecer, vai haver mudança. Porque essa é o próprio Deus falando com a gente. Lá no versículo 15, vamos lá para o 15 agora. Abraão coloca Isaque no altar para sacrificar,
obedecendo, ele não mediu esforço. E quando ele ia para sacrificar o menino, versículo 15: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, Abraão, e disse, por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho. Olha só, Deus falando, Abraão, eu juro por mim mesmo, como você me obedeceu, você não negou o meu filho, o teu único filho. Agora, vem cá. Quando uma pessoa fala para você, olha, eu vou fazer tal coisa para você, e você, algo que você não esperava daquela pessoa, e aí a pessoa, não, eu vou fazer, eu prometo que eu vou fazer. Tá bom, mas você jura? Juro por mim mesmo que eu vou. Então, a pessoa já te passa um pouquinho de confiança. Agora imagina Deus falando, ó, eu juro por mim mesmo, porque você obedeceu a minha palavra, que eu vou te abençoar. Deus está falando assim, eu juro por mim, não tem ninguém maior que Deus. Deus, e esse mesmo juramento que Deus fez para Abraão, ele faz para mim e para você. Eu juro que se você obedecer a minha palavra, eu vou abençoar a tua vida. Eu juro. Deus está falando. Se você obedecer, se você não negar a minha palavra, eu prometo que eu vou te abençoar. Olha que maravilha essa palavra. Então bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Olha que maravilha. Deus, Abraão, eu te juro, Abraão, eu te juro, como você não me negou teu filho, eu te juro que eu vou te abençoar, a tua descendência será bem sucedida, e você vai possuir a terra dos teus inimigos. Outras palavras, não vai haver inimigo na tua vida, não vai haver inimigo que prevaleça no teu caminho, não vai haver miséria, não vai haver contenda, não vai haver desgraça, porque você obedeceu a minha palavra. Eu não sei se você consegue entender a dimensão dessa promessa de Deus para Abraão. Ele diz, ó, tu e a tua descendência. Nós somos essa descendência. Nós não vivemos pelo achismo. Eu não vivo pelo achismo, eu vivo pela fé. Eu vivo pela confiança em Deus, na certeza de que Ele, que é Deus, vai cumprir na minha vida. Se eu sou um mero humano, pecador, errante, mas obedeço a Deus, então Deus fala, eu também tenho que cumprir a minha parte. Se você obedece, Deus cumpre a parte dele. Aí, aqui, acaba tudo. Você não depende de pastor, você não depende de igreja, você só depende da obediência à palavra de Deus. Os pastores não ensinam isso, por quê? Porque quer que você viva na dependência deles. Mas se você colocar os teus olhos na palavra de Deus e começar a viver, só que Deus vai pedir, Deus pede para a gente, não no altar através de pastor, para te convencer, para te persuadir. Pede em particular, e você sabe disso. Deus já te pediu muitas coisas, e o que você fez? Você fez que não era com você. Eu vou deixar passar esse pensamento. Deus falou, faça isso e você não quis fazer, faça isso e você não quis fazer. E como que Deus vai te abençoar? Como que Deus vai me abençoar se Ele me chama para algo grande, para provar a minha fé, e eu me recuso? Você acha que nós estaríamos aqui se eu não desse ouvido à voz de Deus? Se eu tivesse medo, nós sacrificamos uma casa que nós tínhamos, uma casinha que nós tínhamos. Ainda a Val dizia, mas é a nossa única segurança que nós temos. Falei, então, vamos ficar sem. Nossa segurança tem que ser Deus. Se nós tivermos que morar na rua, não vamos na rua. Mas pelo menos a casa valia na época, acredito eu, com uns 180, 200 mil. Vendia a casa por 100 mil para comprar aquele terreno lá da estação. O cara queria 90 mil. Quando eu cheguei, botaram o calçamento agora, que era 140. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Eu pensei, e agora? O que eu faço? Mas Deus vai abençoar. Falei, Deus não me desampara. Aí apareceu esse terreno aqui.
E quando nós fechamos o negócio, você não imagina quantas... Bom, o impedimento, o medo, não, vocês vão afundar na água lá, isso. Eu falei, Deus não ia fazer isso comigo. Deus não ia fazer isso comigo. Deus, eu só obedeci a tua voz. E olha aí, Deus não é maravilhoso? Deus não é maravilhoso na nossa vida? Foi o meu Isaac que eu tinha. E qual que é a segurança de toda mulher? Quando casa, se caso não der certo, nós temos uma casinha para morar. Aí eu vou lá e falo para assim, eu vou vender aquela casa lá. Vamos comprar um terreno aqui em Ascoi e fazer nossa igreja. Mas será? Não quero saber. Ou Deus é com nós ou não é. Ou Deus vai abençoar ou não vai. Ele falou que ia. Se ele falou que ia, então ele vai abençoar. Porque o diabo não ia falar isso no meu ouvido. E aí nós fizemos. Confesso que eu fiquei com medo. Confesso que quando eu fui lá assinar os documentos para passar a casa, minha mãe e meu pai falaram, meu Deus, uma casinha boa ali no bairro da Velha. Foi a única coisa que nós adquirimos toda a nossa vida. E eu falei, fique em paz. Mas por dentro eu dizia, meu Deus, me ajuda, não me deixa desamparado agora. Porque aí todo mundo, família nenhuma te procura. Mas quando você faz uma dessa, já fala assim, olha o tamanho da M que ele fez. Agora eu vi que ele está doido mesmo. Agora eu vi que já não, olha aí, vai para daqui, aí qual que é o medo deles? Que um dia está vindo para pedir morar aqui atrás de casa aqui. Eu falei, Deus, que o Senhor me mata. Que o Senhor me mata se eu tiver que depender da minha família. O Senhor me mata se não for para me honrar, se não for para mim ser abençoado nesse lugar. Deus falou, pode ir que eu sou contigo. Pode ir que eu sou contigo. Você acha que lá no fundo, você acha que eu queria fazer isso? Claro que não. Mas olha que maravilha que Deus me deu. Olha, Deus não me deu um terreno, Deus me deu 2, estamos negociando o terceiro. Não peguei porque eu tenho muitas coisas para fazer aqui ainda. Mas eu já falei para Deus, é nosso em nome de Jesus. Mas você acha que eu queria fazer? É óbvio que não. Mas dentro de mim, Deus dizia, faça porque eu sou contigo. Faça porque eu quero provar que eu sou contigo. Os que zombaram, os que escarneceram de você, faça. Mas se eu deixo o meu medo entrar, ia ser só mais um que começou e não deu certo. Amém, igreja? Prefiro a morte do que não servir a Deus. É isso que chama a atenção de Deus. Não adianta eu ficar aqui, aleluia, aleluia. Por mais que a gente está no Espírito agora, a gente está no jejum, e tem hora que a gente não se contém mesmo, que o Espírito Santo vem. Mas a Bíblia diz que eu domino. Você não vai ver eu dando pulo mortal aqui não. Que eu domino o Espírito. Amém, igreja? A minha fé é maior do que a minha emoção. Diga glória a Deus. Não tenha medo não. Não tenha medo. Faça aquilo que tem que fazer. Se você fizer o que tem que ser feito, Deus vai honrar. E ele disse, eu gosto dessa palavra. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo Abraão, dizendo, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste e não me negaste. Não me negaste. Não negue. Não negue aquilo que Deus te pede. Não negue aquilo que Deus te chama. Não negue a sua vida. Não negue a sua obediência. Porquanto fizeste e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto... O quê? Vieste à igreja. Obedeceste a minha voz. Eu te abençoo porque você abençoa a minha palavra, porque você ouve a minha palavra. Eu te abençoo porque você obedece a minha palavra. Eu te abençoo porque você ouve a minha palavra. Eu te abençoo porque você segue os meus mandamentos. Amém, igreja? As pessoas lá fora acham que a gente é maluco. Muitos crentes que vivem aí a fé, mas quando surge um problema, na verdade eles ficam caídos, ficam prostrados, porque a fé deles é uma fé meia boca.
A nossa fé tem que ser 100% na palavra de Deus. Vem as lutas, vem as guerras, vem as dificuldades, eu continuo confiando em Deus. Eu continuo crendo em Deus. Eu me recuso a dar ouvidos ao diabo. Às vezes o diabo vem e começa a querer me convencer de algo. Eu vou dizer, você é fácil. Você passa por uma luta, por uma dificuldade, você vem aqui na igreja, pastor senta com você e fala, e fala, e fala, e fala. Você sai daqui, poxa, o pastor me abençoou. E eu? Quem é que vai me aconselhar no momento difícil? E quando eu passo luta, você acha que eu não passo também? E aí? Que eu tenho que sentar sozinho nesse altar? Isso é fé. Isso é fé. É esse Deus que nós servimos. Que vem as lutas, vem as barreiras. Nós vamos para cima. Posso perder tudo na minha vida. Mas enquanto eu tiver essa fé, eu posso recomeçar de novo. Que Deus falou que nós iríamos possuir a terra dos nossos inimigos. É esse Deus. Eu não vim brincar. Desde o dia que eu dei a minha vida para Deus. Essa semana, falei para Deus, meu Deus. A gente chegou jovem na igreja. Hoje eu vejo o peso já da idade chegando. Eu falo, meu Deus, tem tanta coisa para a gente possuir ainda. E será que eu vou ter força? Está aqui a palavra. Ele dizendo, me obedeça. Só me obedeça. Quando você é desamparado por todo mundo que tinha que estar do teu lado, você acha que passa por luta, né? Não é fácil. Mas com Deus nós vencemos. Eu sempre falo, quando eu me torno mais chato quando a gente jejua, me torno mais, me posiciono mais. Mas é isso que Deus gosta. É isso que Deus... Então, não espere ninguém te incentivar para nada, não. Não espere o marido, a esposa, um filho te incentivar. Não espere filho. Nunca espere um filho dizer, não, pai, eu estou contigo, eu vou... Não espere. Tem que ser Deus. Estou com Deus. Eu fechei com Deus e não abro mão. Eu fechei com Deus. Eu fiz com Deus uma aliança e não abro mão. Eu não abro mão, porque Ele diz, assim como você não me negou, não negou a minha palavra, não negou o meu pedido, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Se o próprio Senhor Jesus, Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade do meu, eu não faço a minha vontade. Tem coisa que eu penso, meu Deus, que loucura que eu fiz. Mas dali a pouco Deus vem e fala, mas fui eu que mandei. A fé para o mundo lá fora é loucura. Mas para nós é poder de Deus. Viva essa fé. Nós não podemos ser igual esse povo lá fora. Nós não podemos ser igual esses crentes lá fora, que quando surge um problema, eles voltam para o mundo. Eu atendo pastores que estão com a vida desgraçada, destruída. E falar, pastor, minha vida está assim porque a minha mulher foi embora. Tua vida está assim por tua causa. Deixasse ela ir, continuasse com Deus, que Deus ia te honrar. Amém, igreja? Pode todo mundo nos abandonar. Pode todo mundo. O que eu não posso perder é Deus. Você pode perder o emprego, você pode perder tudo. Mas se você não perder a confiança em Deus, crer, todo mundo crê aí fora, até quando crê. Agora, confiança é outra coisa. Confiança é mesmo quando tudo vai ao contrário. Isso faz a diferença na nossa vida. Amém, igreja?
não vai haver inimigo no nosso caminho. Pelo contrário, nós vamos possuir a terra dos nossos inimigos. Nós vamos possuir as terras dos nossos. Não vai ter inimigo para lutar com a gente. Se Deus é por nós. E aí? Amém, igreja? Minhas maiores vitórias foram nas maiores guerras que eu passei na minha vida. Acredite nisso. Acredite nisso. Olha, eu posso dizer com toda clareza, eu estou tão forte hoje, quando eu cheguei na igreja com meus 12 anos para servir a Deus. Amém, igreja? Espiritualmente maduro, firme, fundamentado. Não sentimento, eu não tenho sentimento. Sentimento não muda nada. Eu não sinto, eu vivo. O sentimento não muda. Imagina se Abraão tivesse sentimento. Deus, é meu filhinho. Senhor, é só esse. Mas peraí, quem te deu esse filho? Quem te deu esse filho? Não foi eu? Não posso eu te dar muito mais? Abraão entendia. Tirou de lado o sentimento e foi agir a fé. Deus não permitiu que ele sacrificasse, porque ele já tinha provado que se Deus quisesse, ele sacrificaria. Essa é a diferença. Mas enquanto tiver sentimento, apego, esquece. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Diga glória a Deus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu não sei se você está compreendendo isso. Espero que esteja compreendendo o que Deus quer falar com você. Deus tem pedido para você, não através de pastor, não através de igreja. Deus já falou com você várias vezes o que tem que ser feito. Só faça o que Ele falou.